Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Segundo Império, né? Foi onde a gente parou aí em história, né? A gente viu na última sexta-feira eu acabei falando um pouquinho sobre as revoltas regenciais, né? A gente viu lá todas aquelas revoltas, Sabinada, Cabanagem, Balaiada, a Farroupilha, a Revolta dos Malês, né? Todas essas revoltas que foram muito importantes naquele período, naquele momento de autonomia, da maior da autonomia das províncias, né? Ali correu-se o risco de, de separação de algumas províncias do Brasil. Algumas dessas revoltas falavam sobre a separação e no momento em que ocorre o golpe da maioridade em 1840, né? Então ali em 1840 se inicia o nosso segundo império, né? O nosso segundo reinado, né? Esse segundo reinado é um assunto um pouquinho extenso, né? Talvez a gente não finalize ele hoje, né? Mas aqui é uma introdução ao assunto, né? Porque ele tem vários aspectos. Ele tem a Guerra do Paraguai, ele tem o movimento abolicionista, ele tem as crises com a igreja, com a Inglaterra, com os próprios militares, né? Tem todo o aspecto da era Mauá, né? Das questões da era Mauá, da industrialização, o surgimento do café como o grande produto da economia. Então esses vão ser grandes. A gente vai ter aí um destaque muito maior no Segundo Império. O Segundo Império durou praticamente meio século, né? Foram 49 anos de Segundo Império, né? Então praticamente aí foram muitos acontecimentos decisivos para o futuro do Brasil como república e tudo mais, né? Então é um momento muito importante. Talvez a gente não finalize ele hoje, né? Até para a gente ter uma aulinha mais completa realmente. Talvez a gente finalize ele na próxima sexta-feira. Mas iniciamos esse assunto hoje, né? E logicamente que a gente inicia falando o período, né? O primeiro império, ou o segundo império, ele vai durar de 1840, a partir do golpe da maioridade, quando Dom Pedro assume com 14, nem 15 anos completos ele tinha, né? Em 1840, ele tinha 14 para 15 anos, ali no momento em que ele é colocado no trono para centralizar o poder e tirar aquela autonomia das províncias que estava causando todas aquelas revoltas, né? É durante o seu reinado que é negociado o Tratado do Ponte Verde, né? Que é como é que eu posso dizer, o Tratado de Paz, né? Onde a Farroupilha realmente finaliza suas atividades a partir de um Tratado de Paz. Lembre que todas as outras revoltas foram massacradas pelo governo, né? A elitista, né, a Farroupilha, ela foi negociada e ocorreu a assinatura de um tratado, o famoso Tratado do Ponte Verde, né? Mas vamos lá. Esse segundo império, ele vai se iniciar, vai ter como característica de todo o seu período aí a estabilidade política. Lembre que o primeiro império lá, o império do pai de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, né, Dom Pedro I, o seu governo, o seu primeiro império foi marcado por uma instabilidade política, né? Tanto que não vai durar muito tempo. O primeiro império dura ali basicamente 9 anos, né? 1822 a 1831, que é muito curto, é um período muito curto, um período de diversas crises, além de uma crise econômica. Eu acho que mais do que o autoritarismo de Dom Pedro I, o que vai gerar o fim do primeiro império muitas vezes é a instabilidade econômica. Essa instabilidade econômica gera uma instabilidade política, né? E logicamente que o autoritarismo de Dom Pedro I também contribui para que seu império tenha sido muito curto, né? Ele causou descontentamento praticamente de todos os setores da sociedade brasileira, né? A gente vai ver que isso vai acontecer com Dom Pedro II só lá no finalzinho do século XVIII, no finalzinho do século XIX, né? Quando ele vai entrar em conflito com a igreja, em conflito com os militares, em conflito com a Inglaterra, e aí realmente o conflito com os barões do café, né? E aí realmente as coisas vão ficar muito ruins para ele. Mas isso vai durar basicamente 50, depois de praticamente 40 anos é que isso vai acontecer. Então foi um governo marcado por estabilidade econômica. Dois grupos faziam parte
dois grupos faziam parte desse governo, né? Dois grupos faziam parte da política brasileira naquele momento, que eram os conservadores e os liberais, né? A gente teve aí, primeiro lá com Dom Pedro I, a gente teve Partido Português, Partido Brasileiro, depois virou Partido regressista, junto com conservador, junto com liberal exaltado, liberal moderado, liberal exaltado, né? E aí vai se formar a partir disso dois grupos que vão percorrer toda essa trajetória de Dom Pedro II, que são os liberais e os conservadores. Esses vão ser os dois grupos políticos presentes no período do Segundo Império, né? Uma coisa que vai manter também essa estabilidade política de Dom Pedro II é a sua articulação com esses dois grupos. Ele cria lá a presidência, né? Ele cria a presidência do conselho, né? E essa presidência de conselho Conselho de Ministros, né? Tinha uma presidência do Conselho de Ministros. Essa presidência era muito almejada, tanto por um grupo quanto pelo outro. E Dom Pedro II conseguia colocar um grupo e depois colocar outro. Então ele ficava revezando esse poder aí do presidente de conselho. E isso mantinha os dois partidos ao seu redor. Então ele consegue, inclusive, uma das imagens de Dom Pedro II, se você colocar a imagem de Dom Pedro II relacionado com os partidos da época, você vai ver ele segurando uma balança, né? Como se ele equilibrasse essa balança, porque ele é agradável, ele tinha um poder de articulação muito maior do que o seu pai, ele era um cara muito articulador, flexível, então ele conseguia agradar, vamos dizer assim, a gregos e troianos, né? E aí ele consegue manter essa estabilidade política, coisa que o seu pai não teve, coisa que Dom Pedro I não conseguiu manter, que foi essa estabilidade política, né? Logicamente que a estrutura social continua sendo uma estrutura escravista, né? A nossa escravidão ela só finda lá no final, justamente no final do Segundo Império. Existem aí uns movimentos abolicionistas já começando a surgir, né? Além dos quilombos que foram muito importantes no século XVIII, no século XIX começa a surgir com muita força as ideias de fim da escravidão no Brasil, né? Até porque isso estava acontecendo em todo o mundo, muito por pressão da Inglaterra, que queria o fim da escravidão. Não porque a Inglaterra é boazinha, né? Porque a Inglaterra sabia que o fim da escravidão geraria mercado consumidor. E como ela é a potência industrial do mundo, para ela, quanto mais mercado consumidor, melhor, né? Então, escravo não é mercado consumidor porque não compra nada, não recebe, não é assalariado. Então, para a Inglaterra, o mais importante agora é finalizar a escravidão. E o Brasil vai sofrer muita pressão da Inglaterra para o fim dessa escravidão. Inclusive, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil mediante essa garantia de que o Brasil ia gradualmente eliminar a escravidão. Inclusive, o Brasil vai ser o último a fazer isso, já no finalzinho ali do século XIX, né? Outra questão importante: economia, né? A economia foi muito importante para a manutenção dessa estabilidade do governo de Dom Pedro II. O governo de Dom Pedro II, a grande mágica para ele ser duradouro e estável é a economia forte, né? É lógico que o autoritarismo de Dom Pedro I, ele contribui para o fim do seu governo, mas o que mais contribui para o fim do império, do primeiro império de Dom Pedro I, é a instabilidade econômica, né? Você não tinha um produto forte, o açúcar estava começando a surgir, o café estava começando a surgir ainda não tinha a força que foi ter em meados do século XIX, né? O açúcar estava em crise, o Brasil tinha grandes concorrências do açúcar americano, do açúcar holandês, do açúcar na província francesa ali do Haiti. O Haiti era um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Então o açúcar já não era um produto de primeira de grande importância, ou seja, de grandes lucros, né? De importância era porque ainda era o principal produto exportado do Brasil, mas não tinha mais o auge que teve lá atrás. Então o café, ele vai ser muito importante para Dom Pedro II, porque o café ele começa a ser muito popular nos Estados Unidos e também na Europa, né? Que vai ser o principal mercado consumidor desse café brasileiro. E o café começa a despontar ali em 1840, 1850 principalmente, e ele começa a ganhar grande valorização de mercado internacional, e isso foi muito importante. Então outra coisa importante aí é o surgimento de um novo produto
né, de exportação, que toma o lugar do café na liderança de produto mais exportado nessa monocultura, que é o nosso café. Beleza?